Torcida organizada tá bom, né? Torcida organizada é legal, hein? Salve, salve, pessoal, tudo bem? A gente teve agora uma palestra bem técnica, né? Então vamos agora dar um zoom out, conversar mais. Todo mundo entendeu 100%, né? Tá todo mundo sabendo como montar uma operação de mining rapidamente. Foi bem fácil, foi bem simples, assim. A gente vai pedir para o Rudá fazer uma síntese daqui a pouco, mas... É em 40 minutos, né, que monta. 35, dá para fazer mais rápido. Deu 2 horas, Olino. Eu vou querer esse produto, cara. Tá para vender esse aí também? Vai dar. No futuro vamos estar comercializando ele. O tema de hoje, como a Camila apresentou, é tentar dar uma pincelada geral de como está funcionando o ecossistema da mineração. E, para isso, ninguém melhor do que o Rudá, Felipe e o Meyer para conversar com a gente. Vou fazer perguntas que não vão ser direcionadas para ninguém específico, vai ser para todo mundo e vocês respondem conforme for rolando, conversa fluida mesmo, beleza? Bom, já estava falando quase... Já estava quase fechando negócio, ele exato. Bom, para começar, eu começo perguntando para vocês, assim, todo mundo tinha em mente que, beleza, está no alto do bull market, mineração porrando, mas quando muda de bull market para bear market, tem uma queda, portanto, os mineradores vão ter que desligar as máquinas e a hash rate vai cair. O que aconteceu nesse último ano e meio, 2 anos, foi exatamente o oposto disso. A hash rate multiplicou por 3 desde o banimento da China. A gente já está em 450 exahashes, às vezes lambendo os 500. Então, pergunto, por que a hash rate subiu tanto, mesmo no bear market? Eu acho que a gente não teve bull market. Bear market. Não, acho que a gente não teve um bull market. O que era para ser, a gente não teve. Pelo menos o que estava na cabeça dos mineradores, com IPOs, com toda a alavancagem do mundo, etc., era para o Bitcoin ter explodido, né? E depois aí com esse bandido da SPF aí falando que ele estava apostando no Bitcoin na queda, né? Mais um monte de scams e tal, um monte de shitcoin aí roubando o nosso monte, a gente acabou não atendeu a perspectiva, acho que, da indústria de mineração. Aí depois você teve um bull market que foi meia bomba, caiu para 20 mil e todo mundo já estava alocado. O ponto é que todo mundo que quebrou, que estava muito alavancado no começo, quem estava posicionado bem, que no China Bank ganhou muita grana, conseguiu comprar máquina quase de graça. Então já estava bem posicionado, estava com liquidez, e aí conseguiu minerar super bem nos últimos 2 anos e ainda conseguir reinvestir para que o hash power continuasse a crescer. Acho que vamos torcer para o bull run no próximo ser conforme o esperado, né? Porque senão acho que a coisa vai ficar feia. Aí realmente acho que entra aí. Eu acho também assim, que a gente percebe uma mudança de mercado, né? Assim, a gente começou a operação em 2017, o Ray começou em 2015, e quando a gente olha a migração da China para os Estados Unidos, e principalmente, né, a quantidade de empresas que têm capital aberto lá nos Estados Unidos hoje, o acesso a capital, né, uma série de novas fontes de financiamento, fontes de alavancagem. Então, o mercado profissionalizou muito nesse sentido, no acesso a recursos, né? Antes, sempre era, até agora ainda é um pouco complicado, né, mas você nunca conseguiu, como minerador, captar dinheiro fácil ou tomar dívida fácil para comprar máquina. Você não consegue fazer um leasing de máquinas facilmente, como você faz de infraestrutura. Então, sempre foi difícil fazer isso. Então, sempre foi difícil você usar instrumentos de mercado que qualquer indústria tem. Você vai construir uma PCH agora, você vai construir uma planta solar. Você consegue dinheiro de banco, subsidiado, consegue crescer, é fácil de fazer, você precisa de pouca garantia, eventualmente a própria operação serve de garantia, o juro é baixo e dá para fazer. Falando de Brasil e nos Estados Unidos também. Mundo, né? Mining não é assim, você precisa de grana de fato e você vai ter que colocar do bolso, você vai ter que captar equity, é muito mais difícil tomar dívida, se tomar dívida é muito mais caro. Mas, nesse contexto todo, mudou que várias mineradoras conseguiram acesso a capital, quase que irrestrito, né, que você falou. Abriram capital, levantaram, assim, tem vários exemplos de companhias que levantaram 100, 200, 300, 500 milhões de dólares fácil para montar a operação. E mais do que isso, por elas estarem no mercado regulado, que não tinha antes, a figurinha do Chapter 11, a recuperação judicial. Então, deu pau, não estou conseguindo mais pagar as contas, cara, entro com uma recuperação judicial, garanto que eu não vou precisar pagar o meu principal insumo, que é a energia. Você deixou as empresas de energia
no sal ali, mas faz parte, e você continua rodando, operando e gerando cash flow. Aí você vai fazendo uma negociação com a empresa de energia e vai alongando a sua dívida, enfim. Esse foi o movimento que aconteceu. Então, ao invés de você ser obrigado a desligar, que é o que sempre acontecia, porque na China você não pagou, o nego te desliga no dia seguinte, nos Estados Unidos mudou o cenário. Então, os Estados Unidos, não vou conseguir pagar, entrou com a recuperação judicial, uma ordem do juiz disse que você vai poder não pagar e os caras precisam continuar te provendo o serviço, porque senão você quebra. Eu falo, preciso da energia aqui, senão eu vou quebrar. Mas negocia aí, porque eu não vou conseguir pagar. E foi esse o contexto, então não precisou desligar. Somado isso, somado a questão da China Ban, essa migração de máquinas, o acesso à máquina barata e muita gente se posicionando melhor, eu acho que esse foi o pacote perfeito para o hash rate subir tanto e, enfim, e não ter esse resultado que a gente esperava, né, que era chegar no equilíbrio aí de um hash price, sei lá, 7, 8 centavos. O hash price chegou a bater 5 aí em janeiro desse ano, 4,8, e foi nesse cenário que você teve 11 mineradoras quebrando aí, gigantes, né? Então estavam extremamente alavancadas e quebraram. Então eu entendo que esse também é o preço de equilíbrio, que é um pouco que a gente estava falando ali de cenário de energia hoje, enfim. Eu acho que se pegar tudo que você falou agora, daria para sumarizar no seguinte: você tem um amadurecimento do mercado que hoje faz com que mineradores que estejam em jurisdições que façam sentido, tipo os Estados Unidos, consigam acessar capital mais barato. E isso faz com que, logicamente, as métricas sejam completamente diferentes do que alguém que está no Paraguai ou que está fazendo uma mineração pequena em casa e tem um custo muito maior. Mas a gente também teve um ganho gigante nas máquinas em relação à eficiência delas. A gente saiu de 50, 60 joules para 17, como a gente tem agora. Então, você tem as S19 crescendo muito em relação às outras máquinas. E você, junto com esse amadurecimento de mercado e melhora na eficiência das máquinas, você tem o próprio amadurecimento da indústria. Então, você tem uma indústria hoje que consegue acessar mercado, que está organizada, que tem compliance, que tem tudo isso, consegue pegar dinheiro em banco, consegue trabalhar de forma diferente. E, do outro lado, você tem principalmente as matrizes energéticas olhando a mineração de uma forma como, muitas vezes você tem, dá um exemplo prático, você tem usinas que são deficitárias, né? Você tem uma usina hidro, você tem uma usina térmica que, aqui no Brasil, por exemplo, muitas delas pagam umas taxas de transmissão muito alta. Então, elas poderiam utilizar a mineração, usando um termo que tu cunhou muito bem, como um consumo basal de energia, em cima dessa energia que hoje não está cara ou está sendo subutilizada, e ainda você tem as outras possibilidades de energia que a gente vê bastante, indústrias que têm energia como subproduto. Então, você pega a indústria de óleo e gás, que não utilizava o gás ou não vendia o gás, agora ele está botando um gerador e ele tem uma operação de mineração junto. Então, eu acho que, principalmente, esse último modelo de indústrias que tem energia como subproduto do processo industrial delas, a gente vai ver um aumento muito grande, porque começa a ser muito lógico, se você ter energia, por que não minerar? Eu acho que se hash follows price, a gente está em 300 mil já, pelo menos virtualmente a gente já está, porque a confiança do mercado, o investimento em mineração é um negócio absurdo. Acho que o que aconteceu nos últimos anos é realmente fora do normal. E o preço vai precisar entregar em algum momento, que senão vai ser ruim. Vai ficar difícil. Vai ficar difícil. No fundo, concordo com tudo. Eu ia justamente perguntar sobre as ASICs, porque vocês focaram mais na parte de maturidade do ecossistema, mas o Meyer trouxe muito bem. Então, vocês pincelaram por cima que teve essa mudança da mineração, principalmente da China, para os Estados Unidos. A gente não tem dados atualizados, então não tem aquela mapinha que mostra quanto % da hash rate está atualmente nos Estados Unidos, mas dá para chutar que é um número bem alto. Dito isso, e vendo a postura não de estados específicos dos Estados Unidos, mas do governo federal democrata e senadores como Elizabeth Warren, mesmo Biden, etc., há alguns meses atrás rolou uma tentativa de taxar a indústria inteira em 30% do lucro. Ou seja, é uma tentativa de ataque regulatório que foi vetada. Mas vamos pensar aqui em cenários hipotéticos. O que aconteceria com a mineração se os Estados Unidos realmente conseguisse colocar uma taxa de 30% na atividade a nível federal? Cara, aí todo mundo ia começar a falar espanhol.
brincadeiras à parte, assim, assim como quando a China tentou banir... Primeiro que é muito difícil nos Estados Unidos, em nível federal, isso acontecer. Em cada estado é independente e vários estados, né, a Cynthia Lummis do Wyoming, inclusive falou, né, e deu um exemplo belíssimo que... Então, se a lógica de consumir energia tem que taxar por consumir muito, então vamos taxar carro elétrico, né, porque está consumindo muita energia, ela fala isso no Congresso, foi bem legal. Mas, enfim... You're saving the world. É. You're saving the world. Exato. Mas dado o contexto, e a própria Casa Branca, né, tem um paper que ela fala que mineração de Bitcoin pode ser benéfico para o sistema e para o grid, né? O caso do Texas é um caso positivo para o grid. Então, assim, eu acho que é muito difícil disso acontecer, mas dado esse cenário hipotético, cara, simplesmente ia migrar, assim como migrou da China, né? Não é um negócio de 40 minutos que você resolve, mas né, estamos falando de uma operação industrial, é trabalho para caramba, bastante boots on the ground, né? É uma indústria, gente, mas assim, um container data center consome hoje o equivalente a um shopping center, o shopping em Iguatemi. São 2 megawatts de energia. Então, assim, são 650 máquinas dentro de uma infraestrutura, uma densidade elétrica bizarra num negócio de 40 pés. A gente até ia trazer um container para cá, mas daí não ia conseguir parar aqui, tinha que chegar de içar de guindaste, não ia dar, mas a gente ia trazer para expor aqui. A gente está com a operação no Brasil já, começando a crescer no Brasil. Enfim, então... A gente vai ter a migração. O Paraguai vai continuar crescendo muito. A Argentina é um lugar potencial. Chile é um lugar potencial. América Latina, no geral. É mais fácil operar na América Latina do que operar no Cazaquistão, no Quirguistão, em qualquer... Cazaquistão é interessante. E aí, eu acho que responde um pouco da pergunta específica. Se a gente tem um 30% de imposto, a gente tem que entender que toda a indústria vai pagar algo para o governo. A regulamentação no nosso setor, apesar de ser contra o nosso ethos bitcoinheiro, vamos dizer assim, ela vai vir para a mineração, como ela é inevitável. Então, é muito mais uma questão de você organizar, entender novas métricas e onde que elas passam a fazer sentido, do que você dizer, pô, é um ataque, né, vai destruir a indústria. Não, a gente vai se mover. A gente vai trocar de jurisdição, vai achar jurisdições que façam mais sentido, que tenham custos menores e né, os containers cabem em navios, eles vão se mudar. Assim como eles se mudaram para a China, para o Texas, Wyoming é uma jurisdição interessante, Canadá é uma jurisdição interessante, onde a gente está hoje aumentando nosso footprint lá, usando gás, usando modelo off-grid, onde a gente acredita que tem menos risco de tomar uma regulação enorme nas costas. Né? Se você não consome do grid, você já tem menos contato com o setor público, vamos dizer assim. Então você está, em teoria, mais protegido, já que você não está né, consumindo a energia que podia ir para a casa de alguém e fazer aquecimento, por exemplo. Existem maneiras de você mitigar, mas eu acho que, inevitavelmente, a regulação vai vir para o nosso setor e a gente tem que entender como isso é um modelo benéfico. O Cazaquistão, por exemplo, fez um belo de um trabalho agora, junto com o governo, lançou uma pool específica para os mineradores, eles cobram taxas que ainda tornam a operação extremamente atrativa e funciona. E lá é 100% regulamentado. Então, assim, apesar de ser longe para nós... Deve ser o Cazaquistão, né? Apesar de ser o Cazaquistão, eu acho que tem muito AK-47 lá. Eu ia falar, no pacote vem uma AK-47. Sim, Bahia, de novo, jurisdições que façam sentido e tenham, né, minimamente segurança. Acho que um evento hipotético desse com relação aos Estados Unidos não seria tão mal para a rede, tá? Em termos de descentralização. Acho que hoje você tem quase 40% do hash power tá lá. Você tem uma coisa pior do que seria a tributação, do que seria a censura. Né? Então, você já tem Marathon, você já tem Foundry, que já estão começando a censurar algumas transações de blacklisted, etc. Acho que isso é bem mais forte até para o ethos anti-censura do negócio do que realmente a relação fiscal com o governo. Então, acho que promover um pouco de centralização, operações até que não são tão grandes, 1 megawatt aqui, 2 ali, 5 espalhados pelo mundo, sempre aumenta a resiliência do Bitcoin. Boa. No fundo, vocês anteciparam bastante a próxima pergunta, mas eu vou fazer ela justamente para vocês aprofundarem mais agora, que é o seguinte. Considerando que os Estados Unidos já é um lugar que está pacificado, as pessoas sabem como se envolver e trabalhar, vai ter necessidade de novas fronteiras. E aí vocês falaram em América Latina, Cazaquistão. Queria entender mais no detalhe o que significa isso. O que significa, por exemplo, no Paraguai? O Paraguai tem a questão da Itaipu, que está para ser renegociado o acordo de energia.
tem a Argentina como uma opção também. A Argentina pode acontecer o cenário 8 ou o cenário 80 nesse próximo mês. O que significa um ou outro para a mineração de Bitcoin? Não sei, outras jurisdições, não sei, Brasil, Colômbia. Queria ouvir de vocês um pouco mais sobre essas outras jurisdições que não são Estados Unidos. Com certeza, todas mais difíceis de fazer negócio do que nos Estados Unidos. Pelo menos em larga escala. Acho que, especificamente sobre o Paraguai, que estou há 7 anos, é um lugar tricky, né? Acho que o atual governo não quer saber disso, tem uma situação política muito delicada lá. É praticamente uma sucursal daquilo que os Estados Unidos, em termos de política externa, manda fazer. O atual governo não quer nenhum tipo de exposição em nada que possa prejudicar a imagem do governo e aqueles que estão em volta do governo com o governo americano, por várias razões. Então, acho que as últimas regulamentações, as últimas leis, os últimos movimentos que você vê do governo frente ao Bitcoin, o conhecimento, inclusive, das entidades ali, não é profundo e é bastante avesso. Eu acho que existe espaço para crescer, mas existe espaço limitado ainda para crescer. Falta ainda bastante trabalho de lobby, de convencimento, para mostrar, cara, se eu estiver minerando Bitcoin aqui, não vai te dar tanto problema, não tem problema com terrorismo, não tem problema com lavagem de dinheiro, não é esse o propósito da indústria. Como está numa região de fronteira complicada, tem muito crime, tem o crime organizado está lá, tem muito monitoramento em cima. Então acho que o Paraguai ainda continua sendo apesar de ter muita energia, eles consomem 10% daquilo que eles têm direito, e o resto eles vendem para o Brasil a 1 centavo quilowatt-hora, né, só a preço de custo, e acaba sendo até um refém do Brasil, porque o Brasil não deixa aumentar, não quer aumentar e não quer nem que ele consuma mais. Então, o Paraguai tem uma situação complicada de um PIB pequeno, um país ali meio isolado, e onde tem um vizinho também que está preocupado mais com ele do que com o próprio desenvolvimento do Paraguai. Então, tem desafios em relação a acho que o Brasil tem projetos interessantes, mas acho que em escala como você tem nos Estados Unidos, vai ser difícil você ver operações de, o cara tem 310 megawatts num lugar só, você vai ver mais descentralização, operações um pouco menores, utilizando PCHs de 5, 10, etc. Que você pega uma parte daquilo que o cara tem, ele ia botar no grid e você está absorvendo essa produção que ele não consegue vender e minerando. Acho que tem, para a descentralização do Bitcoin, que é nosso ethos, né? Citar de novo, acho que é bom. Isso é legal. Eu acho que a gente também está no Paraguai há algum tempo. Existem muitos paraguaios dentro do Paraguai, né? Depende com quem você fala, com que nível de acesso você tem. Mas, de novo, eu concordo 100% contigo, é um país tricky, você tem que tomar cuidado, contratos muitas vezes não valem muita coisa. Então, existem hoje, eu acho que lugares mais interessantes. Eu acredito muito no potencial do Brasil, a gente está vendo operações aqui também, tentando fazer elas mais, né, preto e branco possível, dentro das regras. Trazer máquina para o Brasil ainda é algo extremamente complicado. Você tem alguns riscos jurisdicionais também aqui, é difícil, a Receita Federal não entende. Na Argentina, a gente pode falar mais de 40 minutos sobre a Argentina. Tivemos um projeto amplamente publicado, aí até em Valor Econômico da Vida, falando sobre 110 megawatts na Argentina, onde a gente tinha toda a capacidade técnica de executar, todos os parceiros interessados, e por um risco impossível de ser calculado, a gente simplesmente nunca conseguia sair do lugar. Basicamente, toda vez tinha um problema, a sua cerca tem que estar 10 centímetros mais alta, tem que esperar a Zona Franca abrir, enfim, N situações. A Latinoamérica, né, a América Latina em geral, tem muita oportunidade, tem muita energia aqui. O nosso grande problema, como toda a América Latina, chama-se políticos, né? Então, se você tiver coragem, você vai para a Venezuela e minera 1 centavo. Exato, né? Então, muita gente, inclusive, minera na Venezuela e funciona para eles. Tem que ter coragem. Tem que ter coragem. E conexão. Manda máquina barata só. Mas eu acredito que muita jurisdição nova vai se abrir em operações menores. A gente não vai ver 710 megawatts, 400, 300 megawatts em jurisdições que não sejam os Estados Unidos ou Canadá. Acho que isso vai ser muito difícil. Eu acho que sempre que você tem um risco, e a gente está falando do Cazaquistão, né? Sempre que você tem o risco do poder da caneta, é um risco que você não consegue controlar, né? Principalmente
beleza, se é uma ditadura, talvez é um pouco mais fácil, você só precisa que o ditador fique feliz. Mas é um governo que a cada 4 anos muda completamente a lógica e o sistema, você está sujeito a cada 4 anos ter que realocar sua operação, a cada 4 anos ter que jogar um jogo diferente. E, que é um jogo que muitas vezes não é um jogo limpo também, enfim. A América Latina a gente sabe como é que é. Particularmente para a Arthur, assim, nossa operação está hoje 95% nos Estados Unidos. A gente começou em agosto a primeira operação aqui no Brasil, a gente até publicamente ainda não oficializou, mas temos uma operação aqui no Brasil já, começamos com 1 mega, até dezembro a gente deve estar com cerca de 4 mega instalado aqui. Encontramos uma forma de poder resolver a questão da importação, que sempre foi um entrave, e o Brasil está vivendo um cenário de energia muito interessante para minerador, né? É um cenário onde você tem excesso de energia, você tem hoje quase 30% da energia gerada no país, você não consegue consumir, é uma energia desperdiçada. Você está vendo o preço da energia no low histórico, né? Cerca de R$ 69,00 por megawatt na ponta do gerador, né? Que o gerador está vendendo nesse preço. Você vai pagar taxa de fio, enfim, imposto, encargo, já vai para 210, 220, mas tem formas de você fazer behind the meter, de você consumir direto da fonte, que é basicamente isso. Então, a gente está olhando para PCH, CGH, landfill, né, aterro sanitário, que a gente tem operação no gás nos Estados Unidos também. Então, basicamente, é gerar a própria energia através de metano, né? Então, seja na indústria do óleo e gás, que também é muito grande no Brasil, ou seja com metano, né, biometano, enfim, biogás de aterro. E acho que, assim, como companhia, a ideia é que a gente é brasileiro, o time majoritariamente está no Brasil desde sempre. A operação nos Estados Unidos, o time é muito enxuto lá, a gente está com 30 mega rodando nos Estados Unidos, vai bater agora em novembro. Então, a ideia é, cara, que a gente consiga crescer no Brasil aqui, consiga ter esses mesmos 30 mega que a gente tem nos Estados Unidos até março aqui no Brasil. Assim, esse é o nosso plano estratégico de crescer. A gente pensou em Paraguai, mas, cara, tem muita gente fazendo no Paraguai já, ia ser chovendo molhado. Assim, não ia ter como diferenciar em nada e a garantia só idioma me deixa um pouco inseguro. E no Brasil, cara, que não, a gente sabe operar desde sempre no Brasil porque é brasileiro, né? Então é mais fácil. E as métricas no Brasil fazem bastante sentido quando você está atrás do medidor. Exato. De novo, a gente também tem o mesmo objetivo. A gente é brasileiro e a gente não consegue minerar no Brasil, não faz sentido. Vamos achar um jeito de fazer isso. Quando a gente aborda, principalmente o pessoal de hidrelétrica, existe uma questão de perfil também. O pessoal que tem usina são pessoas que muitas vezes fizeram a usina como aposentadoria. Era o mailbox money, era o dinheirinho que ele ia receber todo mês e ele vai ficar tranquilo. Então, você chegar para esse cara e falar para ele, você vai desligar da rede, né, descontratar. Você não vai pagar agora a TUSD, né, taxa de transmissão. A gente vai minerar Bitcoin e você vai fazer parte dessa operação. Eu vou te pagar energia ou um revenue share. Esse cara te olha, ele não sabe muito bem o que você está falando. Minerar Bitcoin, o quê? Você é de outro planeta para ele. É um usineiro, esquece. É impossível, essa conversa é muito difícil. Fora que eles têm $40 na cabeça, né? Mas se ele vê o vizinho fazendo, irmão, quando ele vê o vizinho fazendo, ele convence rápido. Exatamente. Quando tiver 2, 3, 4, vai ter 20. E aí a gente vai ver, acho que, principalmente como você falou, a gente está na mínima histórica, 69, tem muita gente que está com operação deficitária, porque esse preço de energia, mais o que ele paga de transmissão e impostos, ele torna, com o custo de operação, ele está perdendo dinheiro, e ele começa, mas então eu posso estar desligado, eu posso operar, eu vou continuar gerando energia, você vai me pagar pela energia, funciona. E aqui no Brasil ainda tem outra coisa, a gente tem muito potencial hídrico e landfill, como você falou, térmicas bastante também, biodigestão, dá para fazer muito aqui no Brasil também. Isso são muitas vezes projetos que não saem do papel porque eles não têm viabilidade financeira em geral, porque a linha de transmissão está muito longe ou ele tem que fazer uma subestação. Quando a gente fala de mineração e consumo no pé, ele não precisa fazer a subestação, ele não precisa fazer a linha de transmissão, ou ainda, ele pode fazer a linha de transmissão já tendo revenue, já tendo faturamento dentro da operação dele. Então, na prática, a mineração poderia servir para tirar a infraestrutura que hoje é impossível de ser feita no Brasil por inviabilidade financeira, e essa estrutura passa a ter viabilidade financeira porque ela está minerando e, aos poucos, ela pode construir a linha de transmissão e ser ligada no grid. Então, a mineração podia ser uma excelente forma... A bateria, né? Exatamente, de começar a sair, ter mais usinas saindo do papel,
por meio da mineração, e isso poderia ser um driver de desenvolvimento para o Brasil, porque a nossa indústria tem cauda longa. A gente, você tem uma pessoa, 2 pessoas por megawatt, por 10 megawatts. Tá bom, mas a gente tem o técnico, a gente tem o cara na importação, tem o administrativo, tem o pessoal que tem que fazer reparação de máquina. E aí você vai desenvolvendo toda uma indústria que funciona em cima de tecnologia, são empregos bons, tem boa capacidade técnica. Então, a mineração tem esse poder. É muito mais do que 2 caras lá simplesmente plugando e desplugando máquina. É uma cauda longa e poderia servir para o país como driver de desenvolvimento também. A retórica do não agregar valor social é o que a gente enfrenta muito em países que não entenderam. Paraguai, por exemplo, não, você está consumindo 20 megawatts, só que você... Só vem chupar minha energia e vai embora. Né? Você não está gerando emprego. Agora, peraí, deixa eu te mostrar minha planilha aqui de quantas pessoas eu emprego, quantas pessoas diretas, indiretas, em construção, nisso, naquilo, e o quanto que essas famílias se transformaram, o quanto você elevou o nível das pessoas que estão lá. Então, porque a maioria dos meus funcionários, por exemplo, a escolha deles ia ser pedreiro, ser serralheiro, ser esse tipo de profissão. Se o cara está trabalhando dentro de uma operação industrial, cuidando de máquina, aprendendo a mexer com o computador, ele ganhando o dobro ou triplo às vezes, e podendo subir na carreira, ter perspectiva. Então, são exemplos que demora para você conseguir ultrapassar os preconceitos e que as pessoas consigam entender. Falar de mineração já é super difícil para o cara conseguir entender o que você está fazendo com a energia que ele tem. Ainda mais o que você vai falar depois. Fala, poxa, te passou isso, o próximo passo é o quanto você agrega de valor para a sociedade. Porque, cara, você está produzindo um negócio que é um ativo digital, ninguém vê, mas custa uma fortuna para você conseguir produzir. E, de certa forma, ainda ninguém usa. Então, cara, o que você está fazendo, né? Tem desafio. Acho que só para complementar, para o público entender, no Brasil, quem ganha dinheiro é o monopolista distribuidor regional. O cara que está produzindo, está lá realmente produzindo, etc. Quem passou o fio, o Felizardo, que conseguiu, sei lá por que forma, passar o fio, está botando o dobro do preço e encarecendo a energia. Por isso que, se você quer minerar Bitcoin no Brasil, em lugares assim, você tem que estar no produtor de energia para não pagar o custo da distribuição, que é o dobro dobra o preço, né? No final. Chega a dar mais que o dobro. R$ 69,00 hoje é o que o produtor é o PLD, é o preço do Mercado Livre Spot. Você vai fazer um contrato, você vai pagar R$210, R$220. Então, no meio disso tem taxa de tudo que é jeito, encargo, ICMS. Você paga imposto de circulação de mercadoria pela energia. Surreal. Como se tivesse um caminhãozinho levando energia, o caminhão do Correio Sedex entregando energia na sua porta. Tipo isso, é surreal. Pô, R$72,00 o megawatt é um sonho. Poderia ter sei lá quantos terawatts de mineração no Brasil. E se você for hoje em qualquer geradora de energia, eles vão te falar, eu te vendo megawatt a 15, 13, 12 dólares. Legal. Quando você bota as taxas, 50, 60, 70, não tem condições. E no final você está tendo sócio, o governo está te entregando absolutamente nada, que você vai fazer a geração no pé da usina. É tipo um sonho que você acorda e fala, puta, mas eu estou no Brasil. Porra. Só que é tão surreal, porque, fazendo a conta, tá? Hoje, no Brasil, são desperdiçados anualmente, em reais, 60 bilhões de reais. São 12 bi de dólar ano, mais ou menos, que é energia gerada, ou seja, já teve investimento, ela já foi gerada, essa energia já foi para o fio e ninguém consumiu, ela simplesmente virou pó. Voltou para... Então, estamos falando de 12 bi de dólar ano de dinheiro que podia estar no bolso do gerador, que não está no bolso do gerador, podia estar na economia, podia estar circulando e não está em lugar nenhum, simplesmente pelo fato... Não, e fazendo a coisa mais absurda que existe hoje em dia, que é enterrar a energia, muitas vezes. Está sendo desperdiçada. A gente tem uma indústria hoje que poderia consumir absolutamente tudo. Pela primeira vez na história da humanidade, existe algo que pode consumir toda a energia disponível, gerando um ativo que faz sentido financeiramente em todas as partes do processo. Então, além do desperdício, como brasileiro a gente tem que ficar desesperado, você ainda está literalmente enterrando energia, ela podia estar servindo para algo. É o famoso fio terra, né? Se tu diz. Esse Crocs, cuidado com o comentário, hein? Fora o papo de transição energética, né, que está deixando o europeu viver daqui a pouco vai viver que nem na Idade Média, né? Porra, o custo de um alemão saiu de 1, foi para 15 em 6 meses depois Gente, só para fechar, porque assim, queria conversar muito mais, mas o cronômetro lá está mostrando que o tempo está acabando.
Só para conectar tudo isso que a gente está conversando com a pessoa física. Uma das perguntas que eu mais recebo é, pô, eu, pessoa física, como eu consigo minerar? Vale a pena eu comprar uma S9? Vale a pena eu plugar ela na tomada da minha casa para minerar? Como a gente, minerador, consegue responder esse tipo de demanda da pessoa física? Acho que pressionando que o governo para que o custo energético não seja tão alto, né? Como é que eu posso pagar menos pela energia? Porque o cara que consegue ter um PPA industrial, ele paga menos pela capacidade financeira dele e acaba, no final, quem paga a conta da tarifa alta na distribuição é o povo, né? Aí você está competindo... Você tem um subsídio indireto. Exato. Como é que você vai ligar uma S19 na sua casa pagando R$1.000, né? Cara, é muito difícil. E seria incrível. Isso seria, se não tivesse o papo de transição energética, energia é o que o ser humano precisa para evoluir, a gente precisa disso para ir em frente. Fosse mais humanista, menos misântropo, preocupado aí em extinção e etc., a gente teria muito mais energia, a energia seria muito mais barata. O que a gente viu é o contrário, né? A energia acabou sendo mais cara, enquanto ela deveria estar muito mais barata hoje. Então, isso ajudaria muito na descentralização. O ideal era que você não tivesse tanta operação de 500 megawatts, concentração total nos Estados Unidos. Era que as pessoas tivessem, além de rodar um node, roda 2, 3, 4, 5 máquinas em casa. Isso seria a melhor coisa do mundo. Assim, eu acho que no final, as pessoas, pelo menos sempre que me perguntam sobre mineração, principalmente a pessoa física, o que ela quer, na verdade, é produzir. Né? Olhando o Bitcoin como uma commodity, né? Minerar nada mais é do que produzir essa commodity. Então, você está olhando para custo de produção e não para preço. Se você pegar a energia residencial hoje no Brasil a R$1.000, o custo por Bitcoin, né? Estamos falando de aí, $200 por mega no Brasil, na residencial, o custo para produzir um Bitcoin vai para, sei lá, 70, 80 mil dólares. Né? Então, quando ele está 35 mil, sei lá, 34 mil no spot. Então, não faz sentido fazer em casa. Então, a ideia, sem contar que você tem todo o investimento de CAPEX, né? Você precisa comprar máquina, você não vai conseguir, como pessoa física, comprar uma máquina barata, você vai pagar muito mais caro, você não vai conseguir comprar preço de atacado. Né? Então, tem uma série de dificuldades. Não sei se vocês fazem hosting para pessoa física, pequenas quantidades, a gente não faz. Porque também lidar com o cliente pessoa física no final é muito complicado. Né? A gente tem, um dos nossos clientes faz literalmente esse modelo de negócio, a Compass, eles vendem máquina, enfim, para pessoa física e aí você pode comprar, enfim. E a gente observou o modelo de negócio dos caras, a gestão que dá, se lidar com, sei lá, 50 mil clientes, que é o que eles têm, é surreal a quantidade, é bizarro. Né? Então, eles tiveram um caso da Rússia, lá que a gente estava comentando, eles tinham uma operação na Rússia, deu aquele problema da guerra, a Rússia teve que cortar relações com todas as empresas, aliás, as empresas americanas tiveram que cortar relações com qualquer empresa na Rússia, e os caras simplesmente, os clientes deles que tinham máquinas na Rússia se ferraram, enfim, ficaram sem as máquinas e estão até agora, vai virar um processo, enfim, é um negócio bem complicado. Porque lidar com pessoa física é muito complicado. A gente, até o Ray postou ontem, assim, a gente está pensando nisso, a gente está começando com um MVP, assim, um teste alfa de um produto focado na pessoa física que quer comprar para este custo. Entendendo mais ou menos a lógica de cara, quase que uma opção, não é um produto financeiro, na verdade é um membership, que o cara entra e aí, a partir disso, ele pode ou não exercer mensalmente o direito de comprar Bitcoin para este custo. E hoje, sei lá, esse mês passado estava 23 mil, enquanto o Bitcoin Spot está 35. Não é um jabá, não estou lançando aqui, até comentei, o Ray postou que a gente ia lançar oficialmente, mas enfim, é um negócio que a gente está estudando, a gente pode conversar mais, está em teste, se funcionar vai ser legal. A ideia não é um negócio para 1.000 clientes, não tem como, não quero ter um call center, mas é uma forma. Você comprar uma máquina, ter o hosting é uma outra forma. Fazer em casa eu não acho que é viável. Eu acho que, assim, eu fugiria porque cada maquininha daquelas que a palestra anterior mostrou são 3.500 watts. É um aquecedor elétrico, é um chuveiro potente. São 2 megawatts por mês que você vai consumir. Então você vai consumir, sei lá, você vai consumir 2, 3 mil reais de energia por mês e você não vai, ela vai gerar para você, sei lá, hoje $200. Então a conta não fecha. Eu tenho um sonho de conseguir fazer com que as pessoas consigam de alguma forma comprar hash rate e receber Bitcoin na sua wallet como se fosse comprar uma máquina, mas ainda depois de inúmeras tentativas, imaginando coisa, vendo o projeto que tentou fazer isso, eu acho que não tem nada viável ainda. Acho que o Bitcoin, o preço de custo é uma boa. A gente tem o interesse de colocar uma operação
virada somente para o pessoa física. Eu recebo, imagino que o Leta também... Todo dia bate alguém, Cara, todo dia tem alguém que quer. Todo dia, e muito interessante, nas últimas semanas eu tenho visto pessoas que compraram máquinas e, cara, criam as milhões de maneiras. Coloca placa solar na parede do prédio, faz qualquer negócio, cara. Tem uma pessoa que me mandou esses tempos, que o cara faz com uma hydro e ele utiliza solar, que ele basicamente angariou as placas que não estavam funcionando, ele montou sozinho. Então tem um desejo do... Faz gato no escritório. Ah, bom, aí cada um por si. Mas eu acho que sim, o pessoa física tem de alguma maneira acessar a mineração, é uma excelente maneira de adquirir bitcoins. Você recebe o seu bitcoin limpo, que nunca transacionou, na sua wallet, ele chega fresquinho, com cheiro de pão quente, é fantástico, mas ainda é muito difícil, principalmente pelo que o Rudá falou. Como uma empresa, você lidar com um cliente final que às vezes não entende exatamente a complexidade que é colocar uma operação que consome energia 365 dias por ano, com 99,9%, 95%, qualquer que seja seu uptime, é uma engenharia muito grande. Então é difícil você conseguir atender a pessoa que tem uma máquina. Mas eu acho que na FMI a gente tenta, tem agora uma operação que deve sair do papel com exatamente esse objetivo também, e eu acho que como minerador industrial, comercial, que seja, eu acho que é um bom... motivador da sua empresa você querer que mais gente consiga minerar e consiga estar junto, né? Para mim é uma sensação absolutamente fantástica quando eu recebo todo Esse é o dia. objetivo, né? No final do dia, o objetivo é esse, né? Não é atender grandes corporações, mas... E aqui no Brasil, de novo, a gente tem muita energia, tem muita chance. A gente não pode ficar parado, imóvel, esperando que um dia a Receita Federal vai dizer vocês podem trazer máquinas agora. A gente tem que provocar esse debate, principalmente porque é interessante financeiramente, e também é uma excelente forma de tirar a infraestrutura do papel. A gente tem muita chance de adicionar mais energia disponível no Brasil, que depois possa ser colocada no grid, e hoje não saiu do papel. E outra, a indústria acabou no Brasil, né? 90 era 30% do PIB, hoje é 10%. Cara, quem vai consumir isso daqui? Alguém precisa consumir. E um porra de incentivo para gerar mais energia, né? Então... Exato. Bom, gente, o nosso tempo deu, então agradecer a presença de todos e obrigado vocês também. Valeu, pessoal. Obrigado.